Diz assim a palavra de Deus: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Deus tem dado essa palavra para nós, neste ano, todos por um. Nós já vimos que igreja é igreja, então a igreja está cheia de gente imperfeita, não é? Que somos nós. Nós vimos que temos que ser um para que o mundo creia, essa foi a oração de Jesus. E nós vimos que uma forma da gente caminhar junto, e esse texto que ensina sobre a unidade, que nós temos que estar na igreja, que a igreja foi preparada por Deus, é nós nos encorajando uns aos outros. E como nós podemos nos encorajar? Já vimos que nós podemos nos encorajar através da honra, dando honra ao outro. Vimos que nós podemos nos encorajar com palavras de encorajamento. E hoje nós vamos ver um pouquinho o que a palavra diz sobre um tipo de encorajamento que é suportar. Suportar. E sabe, queridos, não tem nada melhor do que encorajamento para a gente seguir em frente. Às vezes, pessoalmente, sozinho, ou na sua circunstância, você não tem o que você necessita para seguir em frente, né? Às vezes nos faltam subsídios, às vezes nos faltam os elementos, aquilo que nós precisamos para seguir em frente. Às vezes não tem. Às vezes nós não temos capacidade mesmo. E às vezes nós estamos frustrados e não temos força para seguir em frente. Nada melhor do que uma palavra de encorajamento. Às vezes a gente está a ponto de desistir, não é assim? De muitas coisas na vida, em muitas situações. Deus é tão sábio que Ele simplesmente manda uma palavra de encorajamento. Isso muda o nosso coração. Muda a nossa ideia, a nossa intenção. Aquela vontade de desistir vai embora do nosso coração e você se levanta. Essa madrugada eu estava orando. Essa noite não dormi, foi aquelas que a gente não dorme mesmo. E me veio uma canção, que faz tempo que eu não canto, até esqueci meio a letra, mas ela fala assim, na noite escura, vocês lembram dessa canção? Na noite escura, o silêncio me envolve, não sei o que fazer. Eu te busco, Senhor, para entregar o meu choro, preciso do teu poder. Sinto tua presença, tua voz me envolve. Vem meu choro estancar, alegria me alcança e renasce a esperança de que amanhã virá. Eu estou super rouca, então está uma beleza. Mas, gente, e vinha essa canção no meu coração, porque nessa hora da noite escura, às vezes quando você está desalentado, fraquejando, uma palavra levanta a nossa vida. E Deus faz isso com a gente. Deus fala conosco e nos encoraja. E uma maneira de nós nos encorajarmos, como eu disse, é suportar o nosso irmão. Mas o que suportar quer dizer de fato na Bíblia? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes de eu falar, eu queria contar uma história de dar suporte. Mas, mais do que dar suporte, eu quero te contar uma história sobre suportar. É uma história verídica, e ela aconteceu lá nos Estados Unidos, num presídio, chamado Sing Sing. Não é porque era uma alegria, e todo mundo cantava. Ao contrário, era um presídio de segurança máxima, fica perto de Nova York. Eu não sei se ainda funciona, até 2011 funcionava. E fica próximo ali de Nova York um presídio de segurança máxima. Em 1921, assumiu a liderança, a diretoria, né, como é que chama? Diretor do presídio, um homem chamado Lewis
Lois. Esse homem chegou lá e se é um presídio de segurança máxima, você imagina que quem está preso ali não é coisa muito fácil, né, de lidar. E ele tinha uma mulher e 3 filhos pequenos. Então, logo que ele mudou para lá e assumiu a direção do presídio, começaram a dizer para a mulher dele, você nunca entra lá, você não aparece no presídio. Mas os presos organizaram um jogo de basquete, e no primeiro jogo, quem aparece lá com os 3 filhos? Catherine Lois. Ela vai com as 3 crianças para dentro do presídio, e ela vai com o seguinte pensamento, se nós cuidarmos deles, eles vão cuidar de nós, e não vai acontecer nada com a gente. E ela foi. E ela começou a se envolver naquele presídio. Esse homem foi diretor do presídio durante 20 anos, e quando ele se aposentou, perguntaram para ele. O presídio já tinha se tornado uma instituição humanitária. E perguntaram para ele, como você conseguiu? Ele falou, não fui eu, foi a Catherine. E ele era o diretor do presídio. Por quê? Porque essa mulher começou a ir ao presídio, e ela começou a ver a situação de cada um e ouvir as histórias. E ela, por exemplo, conheceu um preso que era cego. E ela chegou perto dele e disse, você sabe ler braille? Ele disse, não. Então, ela foi estudar braille para ensinar braille para ele. E aí, ela ensinou braille para aquele homem e ele mudou o coração. Ele não voltou a enxergar, mas ele mudou o coração. Passou um tempo, ela conheceu um preso que era surdo e mudo. E ela, então, foi estudar a língua dos sinais para poder se comunicar e ensinar para ele a língua dos sinais dentro do presídio. E aquele homem não passou a falar nem a ouvir, mas ele mudou o coração. E assim ela foi fazendo com vários presos. Mas, de repente, um dia, gente, ela morre num acidente de carro. E você fala, meu Deus, uma mulher tão boa de Deus morre num acidente de carro? Acho que Deus estava gostando tanto dela que levou ela para lá, juntinho dele. Não sei, mas ela morreu. E eles moravam a 1 quilômetro e pouco do presídio. Então, o diretor não foi trabalhar aquele dia. E um outro diretor interino assumiu ali naquela hora. E, de repente, quando ele olha, tem um bando de presos no portão do presídio chorando por causa da Catherine que tinha morrido. E aquele homem, que naquele momento era diretor, disse, vocês estão chorando por ela, vocês amavam muito ela, né? E eles disseram sim. Ele disse, tudo bem. Vocês podem ir lá no velório dela. Esse 1 quilômetro e pouco. Mas todos vocês voltem, por favor. E aqueles presos de alta periculosidade, uau, a língua enrolou, foram sozinhos, sem escolta, ao velório de Catherine. E de noite, todos voltaram. Todos. Todos voltaram. Sabe, há muito tempo eu pensava que suportar as fraquezas dos irmãos, como diz a palavra de Deus, significava realmente dar suporte. Eu sempre pensava nesse sentido, eu vou apoiar. Mas, de repente, eu comecei a estudar a palavra no grego. Esqueci a palavra no grego, mas eu tenho em algum lugar aqui. Anekoimenoi. Anekoimenoi. E essa palavra não quer dizer dar suporte, de fato. Ela quer dizer tolerar, ter paciência, aguentar as fraquezas do meu irmão. Uma maneira de nós nos encorajarmos uns aos outros para que a gente fique junto
e firme até a volta de Jesus é poder tolerar a fraqueza do outro. Porque nós somos diferentes uns dos outros, né, irmãos? A gente tem todos dentro da igreja um propósito, servir a Deus, amar ao Senhor, santificar a nossa vida. Mas nós somos diferentes. E muitas vezes eu sou forte numa área, mas sou fraca em outra. E você é o contrário, você é forte naquilo que eu sou fraco, mas é fraco em outra coisa. E a minha fraqueza talvez incomode você, e a sua fraqueza me incomoda. Mas encorajar uns aos outros depende de nós suportarmos, no sentido de eu te tolero, eu te aguento, eu tenho paciência com aquilo que em você me incomoda, por causa de Jesus, porque nós somos todos por um. Essa é a palavra, o sentido real dessa palavra. E, queridos, é muito fácil nessa vida a gente esperar mais dos outros do que de nós mesmos. A gente sempre quer que o marido trate a gente bem. Talvez mais do que o que a gente faz para ele. É muito fácil a gente esperar mais dos outros. Os pais sempre esperam mais dos filhos, não é assim? Os filhos reclamam, você quer ver o seu sonho realizado em mim? Por quê? Porque a gente sempre está esperando que eles alcancem mais, que eles conquistem mais, que eles sejam melhores do que nós. A gente espera mais dos outros do que de nós mesmos. E ao contrário, os filhos olham para os pais e eles não esperam de outra pessoa mais do que dos próprios pais. Eles esperam mais dos pais do que deles mesmos, como modelo. Então, na igreja, acontece a mesma coisa. A gente começa a querer sempre esperar mais do outro, a gente espera mais do pastor do que de nós mesmos. E o pastor fica esperando dos membros mais do que dele mesmo. A gente está sempre assim, porque é natural da nossa natureza humana ser assim. Acontece que quando a gente começa a conviver com as pessoas, quando a gente convive com o marido, né, marido? Né? A gente começa a conhecer a fraqueza do outro. Por isso que a gente só conhece de verdade alguém quando convive com essa pessoa. Porque quando a gente convive, a gente conhece não só o que a pessoa quer mostrar, mas aquilo que ela não quer mostrar. Aí a gente começa a conhecer as fraquezas quando a gente convive. E a igreja é assim, irmãos. Porque a gente está, às vezes, mais junto com os irmãos da igreja do que com os da nossa família, com os de outros lugares, dos nossos círculos de amizade. Não, a igreja é o lugar onde a gente mais convive com as pessoas. E com as mesmas pessoas, normalmente. E aí o que vai acontecendo? A gente vai conhecendo as fraquezas uns dos outros. É ou não é, irmãos? A gente não fala delas, mas a gente vai conhecendo as fraquezas uns dos outros. Nós vamos percebendo quais são os pontos fracos. Vocês sabem os meus pontos fracos. E eu sei de alguns de vocês alguns pontos fracos. Por quê? Porque o nosso convívio nos faz conhecer as pessoas e perceber. E aí, quando a gente descobre a fraqueza, a nossa tendência, a nossa vontade é perder a paciência. A gente tem paciência com a pessoa enquanto ela é ótima. Quando eu começo a descobrir a fraqueza, eu começo a perder a paciência com ela. Tudo isso é natural. De todos nós. De todos nós. Quando a gente vê uma coisa errada, a gente começa a perder a paciência com a pessoa. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, tá? Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
E, irmãos, a palavra está dizendo que eu tenho que suportar. Que eu tenho que aguentar. Tudo na Bíblia para nós é Jesus, né, gente? Desde Gênesis até Apocalipse é Jesus. E o exemplo de Jesus. Então, o que Deus quer nos ensinar? Todo mundo já perdeu a paciência ou teve vontade de perder a paciência, não é? Com a fraqueza do outro. Quando isso acontecer, para tudo e olha para Jesus. E olha para Jesus. O texto que a gente citou a semana passada, Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu não quero ter paciência? Olha para Jesus. Esse final de semana aqui, aconteceram umas coisas que me tiraram muito a paciência. E por isso que eu tive que orar mais. E eu fui orar mais e orar mais. E eu comecei a dizer: Jesus, se o Senhor suportou, se o Senhor aguentou, se o Senhor ficou firme ali, uma coisa que o Senhor não queria de jeito nenhum. Você acha que Jesus estava gostando? Ah, que legal, é o sing-sing, Jesus estava, né? Eu vou para a cruz, eu vou ser pregado, eu vou ser morto, eu vou ser traído, eu vou ser negado, desprezado, abandonado, ferido, perfurado, cravado, humilhado, zombado. Você acha que ele estava indo para a cruz alegre, assim, feliz? Não, ele suportou a cruz. Porque suportar é aquilo que te desagrada e você aguenta firme. É assim que a gente tem que encorajar um ao outro. Quando está acabando a paciência, olha para Jesus. Paulo teve esse entendimento, porque Paulo entendeu que Jesus o suportou. Que Paulo era um cravo no sapato, gente. Paulo era um espinho na carne, não era nele, não. Ele é que era um espinho para os outros. Paulo perseguiu, matou, permitiu que fossem açoitados, presos, que fossem torturados, que virassem mártires. Paulo permitiu, ajudou. Paulo era uma afronta para Deus. E Paulo entendeu que Jesus o suportou. Então ele tinha no seu coração uma tolerância com as pessoas enorme. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus o suportou. E é isso que nós temos que entender, gente, que se Jesus suportou a cruz por mim e por você, ele aguentou firme todo o mal, tudo que ele não queria, por nossa causa, nós precisamos começar a ser mais tolerantes com as pessoas, suportando uns aos outros, para que nós possamos ter coragem de ficar firme, para que ninguém pense em desistir. Uma maneira de você encorajar é você suportar. Não é você concordar com a fraqueza, mas é você suportar a fraqueza, é ter paciência até que Deus faça a obra em cada um de nós, porque todos nós precisamos ser transformados, cada dia. Então, cada dia mais a gente tem que falar para o Senhor. Eu tinha parado de pedir para Deus me dar paciência. Há uns anos atrás, eu falei, eu vou parar de pedir paciência, porque cada vez que eu peço paciência, vem uma prova a mais para eu aguentar. Mas se, para a gente ficar firme até a volta de Jesus, nós precisamos suportar uns aos outros, então que Deus nos dê longanimidade, porque foi para isso que Ele nos chamou. Essa é a vocação que nós temos. De ter os mesmos sentimentos que houveram também em Cristo Jesus. Que nós tenhamos o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade.
paciência. É isso que Deus quer de nós. Paulo escreve a Timóteo, que era mais novinho, mais inexperiente, e Paulo estava ensinando para Timóteo sobre isso. Lá no primeiro capítulo da primeira carta a Timóteo, nos versículos 15 a 17, diz assim: e esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo entendeu o quanto Jesus o tolerou. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Era claro para Paulo isso. E sabe, queridos, à medida que alguém suporta as minhas fraquezas, eu sou encorajado a melhorar. Eu sou encorajado a mudar e a melhorar. É uma realidade, irmãos. Porque a ordem de suportar uns aos outros, se não é eu a você, ou você ao fulano, é uns aos outros, quer dizer que todos nós temos que nos suportar, certo? Quem está ouvindo essa palavra pode dizer assim: nossa, a igreja deve ser um horror, né? Deve ser insuportável. Mas não é verdade. A verdade é que a gente ama estar com os irmãos. Mas quando nós deixamos que as fraquezas chamem mais atenção dos nossos olhos, do que o amor, do que a paciência, do que a comunhão, do que a ajuda mútua, o que vai acontecer? Nós vamos ressaltar o lado mal das pessoas. E Deus não faz isso, Deus ressalta o lado bom. Que nós não temos nada de bom, mas aquilo que Deus faz em nós, Ele vai ressaltando. Ele vai mostrando Jesus na nossa vida. Ainda que exista o nosso eu, ainda existe o nosso eu. Mas Deus vai mostrando Jesus em nós. Deus vai ressaltando Jesus. Deus vai ressaltando a presença de Deus na nossa vida. Porque todos nós temos que nos suportar, irmãos. É aguentar em amor. Aqui falando, suportando-vos em amor. E por que nós somos pessoas diferentes, gente? Tem sempre alguém na igreja, eu vou contar só para vocês aqui. Mas tem sempre alguém na igreja que a gente acha meio chato. Ou que a gente acha meio crica. Ou meio, sei lá. Oi? Xarope? Pode ser. Tem gente que é desagradável. Olha, e talvez não seja a pessoa, talvez seja o nosso coração. Talvez seja o jeito da pessoa mesmo. Porque nós somos assim, gente, diferentes, não é? E às vezes a gente pensa, mas vou te dizer uma outra coisa. Se você acha que você é ótimo, e que você é a pessoa que todo mundo, nossa, que todo mundo te adora, entendeu? Não é verdade. Todos nós precisamos ser suportados, porque todos nós somos chatos em alguma coisa, gente. Todos nós temos as nossas fraquezas. E nós temos que suportar uns as fraquezas dos outros. Amém? Uns aos outros. E claro que uns são mais difíceis de suportar do que outros. É uma realidade, gente. Lá dentro de casa, eu tenho 3 filhos. Um é mais difícil do que o outro de suportar. Eu amo meus filhos incondicionalmente. Não tem nada a ver o que eu estou dizendo. Mas um é chato numa coisa, o outro é chato em outra, o outro é chato em outra. E uma chatice, às vezes, é mais difícil de suportar do que a outra. Mas a gente suporta, né? Por quê? Porque são filhos. E assim a igreja, nós somos irmãos, somos família, temos no nosso corpo, correndo o mesmo Espírito, é o mesmo sangue, o sangue de Jesus, que nos purificou de todo pecado. O mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por você. E hoje eu vou participar da mesa do Senhor.
E se eu não te suporto, eu não posso participar dessa mesa, porque o mesmo Espírito Santo que está em você está em mim. Então, nós precisamos suportar uns as fraquezas dos outros. Por quê? Porque assim nós vamos conseguir ficar todos de pé. Porque a fraqueza faz você cair. Você já viu uma pessoa fraca? A mamãe ficou meio doente esse mês aí todo. E ela começou a ficar fraca. O que aconteceu? Ela começou a ter tontura. Cada vez que ela levantava, ela ficava tonta e quase caía. A fraqueza, se ela for aumentando, ela vai nos derrubar. Mas quando as fraquezas são suportadas, nós vamos mudando a nossa fraqueza. Vai mudando o nosso estado. E a gente vai conseguir ficar de pé. Quanto mais o dia se aproxima. Encorajando-nos uns aos outros. Agora, suportar, gente, exige perdão. Na ótica de Deus, na visão de Deus, suportar as fraquezas do outro é sinônimo de perdoar. Sinônimo. Na ótica de Deus, eu vou repetir. Na visão de Deus, na ótica de Deus, suportar as fraquezas do outro é sinônimo, é a mesma coisa, é igualzinho a perdoar. A gente gosta de ser perdoado, né? De perdoar nem tanto. Dói mais perdoar do que ser perdoado. Ser perdoado é um alívio. Uau! E perdoar? Perdoar tinha que trazer esse mesmo alívio para nós. Alívio para nós. Não é verdade, irmãos? Lá em Colossenses 3,13, Paulo ressalta isso. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É fácil dizer que eu te suporto. Se eu não te perdoo, eu não te suporto. Eu não tenho paciência. Eu não te tolero. E sabe, queridos, é muito triste a gente ver que tem cristãos que estão guardando rancor, ressentimento por anos no coração e esquecem que Jesus anulou o nosso pecado. E a Bíblia diz que como Cristo nos perdoou. Jesus anulou o nosso pecado, anulou o nosso passado, anulou a nossa maldade, e a gente continua sendo mais justo do que os outros. Lembram da parábola que Jesus contou? Que um senhor começou a ajustar contas e começou a chamar todos que deviam para ele. E aí ele chama um servo que devia muito dinheiro para ele, e esse servo começou a chorar e suplicar, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ele falou, tá bom, vai, vou perdoar a sua dívida, está tudo resolvido, você não me deve mais nada. Quando ele saiu de lá, da presença do seu senhor, ele encontrou um conservo, alguém que era inferior a ele, em termos de autoridade, e que devia para ele. E ele começou a pressionar esse homem para que pagasse de todo jeito, e se ele não pagasse, e que ele fosse preso, e ele foi preso, porque ele não podia pagar. Mas as outras pessoas viram e foram contar para o Senhor e disseram, olha, você foi bondoso com ele, perdoador, mas ele não pode perdoar, não sabe perdoar. E aí o seu senhor chamou ele, e aí prendeu a ele e disse, você vai ficar preso até você pagar o último centavo. Na visão de Deus, suportar uns aos outros tem tudo a ver com perdoar, com exercitar o perdão. E aí Pedro chega perto de Jesus, lá em Mateus 18, e diz assim, Senhor, até quantas vezes
Pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não digo que até 7. Aí ele pensou, ai, que bom, 7 é muito, deve ser 5. Até 70 vezes 7. A gente sempre acha que já perdoou o suficiente, né? Às vezes a gente olha para uma situação e fala assim, cansei de perdoar. Já cansei de suportar, de ter paciência, cansei de perdoar. Aí o Espírito Santo começa a soprar no seu ouvido, 70 vezes 7. É muito mais do que 7. É muito mais. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que perdoar sem limites. É muito mais do que o que a gente pensa. Quando você pensar assim, eu já perdoei tudo que eu tinha para perdoar, então está na hora de você perdoar mais um pouco. Porque é perdoar sem limites. É isso que a palavra nos ensina. E, gente, tolerância, paciência, perdão, não é automático, não é só ligar o botão. Porque a gente se converte, e a gente acha assim, eu me converti, então agora, tolerar, perdoar, ter paciência, é automático. Não é. Porque quem decide perdoar, tolerar, ter paciência, amar, somos nós. Não é Deus que vai fazer você perdoar, é você que tem que decidir. A gente sempre ensina isso. Isso é uma decisão livre, é uma escolha livre da nossa vontade. Eu escolho perdoar. Eu escolho liberar perdão. Eu escolho abençoar, amar. Não olhar para trás, não ficar voltando toda hora àquela situação. A Bíblia fala que Deus pega os nossos pecados e joga no fundo do mar, para não se lembrar mais deles. Nós não, a gente guarda no baú. O pecado do irmão contra nós, a gente guarda num baúzinho. De vez em quando estamos com vontade de ficar com autopiedade, a gente vai lá no baú. Ai, mas ele me fez, ele me falou, ele me feriu. Perdoar sem limites, porque isso é uma decisão nossa. Então, gente, não põe mais a culpa em Deus, de que o teu coração está triste, está amargurado, está ferido, está zangado. Porque nós é que temos que decidir perdoar. A escolha é só nossa, gente. A verdade, né? Até lembrei de uma história de criança. Criança não é nada boazinha não, viu, irmãos? Quando começa a ter juízo, porque normalmente, quando a gente está com raiva de alguém, ou magoado, a gente faz questão que a pessoa perceba. Você fica meio de cara feia, evita a pessoa, fala pelas costas sabendo que vai chegar no ouvido dela. É o ser humano. E eu me lembrei que quando eu era criança, eu morava numa rua, morava numa casa, e não em frente, assim, umas 3 casas para o lado, do outro lado da rua, morava uma menina. E nós brigamos. Nós brigamos por causa de ciúmes. Eu estava na rua brincando com outras crianças, mas eu não podia ficar porque vinham uns parentes almoçar em casa. E eu estava sentada na rua, no chão, na calçada, naquela época podia. E essa menina veio e me chamou, vamos brincar? Eu falei, eu não posso. Eu não posso sair daqui. Minha mãe deixou eu ficar aqui um pouquinho, mas eu tenho que ir para casa porque vem a minha família almoçar. Só que passou uns 10 minutos, outra amiga nossa veio e me falou, vamos lá buscar minha bicicleta? Aí eu falei, é rapidinho, só buscar a bicicleta, e fui. Quando ela viu isso, ela ficou louca. E aí eu voltei, sentei ali mais um pouquinho para brincar, e ela sentou do meu lado e começou a me cutucar. Eu comecei a ficar irritada, e ela me cutucava, e eu fiquei irritada, e ela me cutucava, mas de repente eu peguei os cabelos dela assim, e puxei, quase arranquei, ela me tascou uma mordida no braço. Foi feio o negócio. Bom, muito bem. E eu, quando ela fez isso, eu falei, pelo amor de Deus, minha mãe não pode saber que eu briguei. Puxei a manga para esconder a mordida, mas pensei, vou desinfetar. Ó a mentalidade. Aí entrei em casa, fui lá no fundo, no quintal, passar álcool no braço.
Porque eu falei, vou desinfetar a mordida. E aí me pegaram fazendo a tal da história de desinfetar. E o que aconteceu? Não aconteceu que eu briguei com a Ritinha e tal. Daqui a pouco toca a campainha mãe da Ritinha. Louca da vida. Aí minha prima que tinha chegado já foi lá na porta atender, ela deu-lhe uma bofetada na minha prima. Gente, foi coisa de polícia, assim. E a minha prima reagiu na hora, deu um chute nela e ficou uma situação. A minha mãe, que é a pacificadora, chegou lá e falou, pelo amor de Deus, o que é isso? E aí, pacificou tudo, acabou a briga. Todo mundo já passou por isso, todo mundo tem uma ovelha negra na família. Aí, muito bem, foi embora para casa e tal. O que aconteceu? A malvadinha sentava embaixo da janela dela com outra amiga. Era rua, sabe? Era casa de rua. A janela era aqui. Eu sentava na calçada, embaixo da janela e falava mal dela. Só para ela ouvir. Embaixo da janela. Jesus me perdoa. Eu nem lembrava disso. Quando eu estava escrevendo essa palavra, eu falei, olha, a gente é mau. Nós somos maus. Olha, já está até com catarata? Senhor, Deus tenha misericórdia de nós. Olha, vocês ouviram? Operou direitinho. Operou direitinho, né? Meu irmão que está dizendo que ele furou o olho dela. Não, é brincadeira, gente. Olha só, como nós moramos ali no bairro muitos anos e hoje a clínica dos meus irmãos é lá. E coincidência, olha, né? Nem sabe, imagina, nunca nem tocamos no nome deles. E eu lembrei dessa história e esses dias atrás eles operaram a Ritinha, que eu estou contando para vocês. Hoje, claro que depois voltamos a ser amigas, ficou tudo bem, passou. Mas eu estou dizendo isso porque quando a gente está ferido, magoado, a gente faz questão que o outro saiba que você está com raiva. A gente finge que não. Oi, tudo bem? Tudo bem. Mas só no teu tudo bem você já sente, né? Na fala da pessoa. E às vezes a pessoa nem consegue evitar. Então, queridos, deixar de perdoar é escolha nossa. Não importa a injustiça, porque isso tem a ver com suportar. E a Bíblia fala que nós temos que suportar os outros em amor. E o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quantas vezes eu tenho que perdoar? Sem limites. Perdão sem limites. Isso é suportar. Isso é suportar. E é assim, sabe, irmãos? Quando a gente suporta a fraqueza do outro, nós vamos ajudá-lo. Vocês vão entender já já. Por quê? Perdoar e pedir perdão, a gente tem que se esforçar. Não é fácil, não. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que nos suportar, já está subentendido que é difícil. Senão a palavra não seria suportar. Se fosse fácil, a palavra não seria suportar. É suportar porque é difícil. Então exige esforço meu e seu, de todos. Não adianta só eu me esforçar para suportar você, se você não se esforça para me suportar. Igreja é isso, gente. Lembram que a gente pregou lá atrás, igreja, eu sou assim, você é assado, e a gente está tudo junto e misturado. Tá certo? E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer, porque em cada um Deus se revela de uma forma. E se você olhar de fato para o teu irmão com olhos de amor, você vai ver Jesus. Você vai ver Jesus usando a vida dele de alguma forma para revelar Deus, para revelar o amor de Deus, para revelar o cuidado de Deus, ou até para nos tratar, para nos educar espiritualmente. Deus faz isso. Já aconteceu com a gente de alguém chegar e dizer assim, olha, tem uma pessoa que está ressentida com você. Aí a gente vai lá,
pede perdão, conversa, acerta. E glória a Deus, e a gente dá glória a Deus por alguém que nos avisou. Por alguém que chegou e disse, ó, tem alguém que você precisa pedir perdão, ou que você precisa perdoar. E a gente tem mais dificuldade de perdoar os de perto do que os de longe, claro. Porque o de longe é fácil perdoar, você não tem que lidar com ele, você diz, já perdoei, também nunca mais vi. Agora o de perto não, sabe quem que dá um exemplo excelente disso? Vocês já ouviram falar da Corrie ten Boom? Sim, o livro Refúgio Secreto, virou filme. Vocês não conhecem? Pelo amor de Deus, vão conhecer. A Corrie ten Boom, ela era uma cristã que abrigou judeus perseguidos pelo nazista. Ela abrigou na casa dela. Por causa disso, ela e a irmã foram para o campo de concentração. A irmã morreu no campo de concentração. E ela sobreviveu e conta a história. Mas sabe o que ela conta, gente? Que ela perdoou os nazistas, os torturadores dela, com a maior facilidade. Ela saiu de lá e já disse, decidi perdoar, vou perdoar esses caras, eles não sabem o que estão fazendo. Falou que nem Jesus. Mas quando ela chegou em casa, demorou um pouco, e ela percebeu que a maior dificuldade que ela tinha era perdoar os irmãos cristãos que não tinham dado o suporte necessário. E ela demorou para conseguir liberar esse perdão. E ela conta isso. Ela diz, sabe por quê? Porque eles eram meu irmão. Outra pessoa me ferir, tudo bem, mas meus irmãos me ferirem. E a gente pensa assim. O estranho te faz uma coisa ruim. Ele é meio estranho, não tem nada comigo, ele me fere mesmo. Mas a pessoa que está próxima, que é meu amigo, que é meu irmão, vai me ferir. E aí a gente fica com essa dificuldade louca de perdoar. Mas Jesus, não. Jesus foi ferido pelos seus, rejeitado pelos seus, negado pelos seus, abandonado pelos seus. E ele perdoou. Antes de dar tempo de entrar o rancor e a mágoa no coração de Jesus, ele ainda estava na cruz. Ele ainda estava sofrendo. Sabe, gente, não é você perdoar. A pessoa te fala uma coisa dura e você rumina aquilo um pouco, 2, 3 dias depois você fala assim, vou perdoar. Não, a pessoa estava xingando, matando, ferindo, crucificando, fazendo sangrar. E Jesus estava dizendo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Que difícil, né? Mas é uma decisão da nossa vontade. É uma decisão da nossa vontade. Não é por merecimento de ninguém, nem do outro, nem nosso. É decisão, é escolha. E aí a Corrie ten Boom disse assim, que ela entendeu que ela não conseguia cultivar nela, manter dentro dela, os sentimentos assim de amor e de perdão por aquelas pessoas, assim, um estoque de perdão. Ela não conseguia. Mas que todo dia ela colhia esses sentimentos frescos de Deus para o coração dela e exercitava todo dia. Quando a paciência acabar, colhe fresquinho de Deus lá, busca, Senhor. Eu preciso desses sentimentos renovados no meu coração. Porque eu preciso suportar o meu irmão em amor. Não é suportar o meu irmão em rancor. Cuidado para não trocar as letras lá no versículo. Suportando-vos uns aos outros em rancor. Eu te suporto, mas eu te odeio. Não. É suportando em amor. Eu te suporto e eu quero que você seja abençoado, que você seja feliz, que você seja usado nas mãos de Deus, que você cresça, que você brilhe a luz de Jesus Cristo. Por quê? Todos nós precisamos de suporte, gente. Todos nós. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Por isso que a gente cantou. Eu preciso de você, eu preciso do teu amor, para cumprir a obra e proclamar Jesus é Senhor. Tu precisas de mim, tu precisas do meu amor, de mãos dadas, trabalhando até a volta do nosso Rei, o Senhor.
Todos precisamos de suporte. Entenda uma coisa, a palavra no grego original quer dizer tolerar, aguentar, ter paciência. Mas há um sentido um pouco mais destrinchado da palavra, que quer dizer ser capaz de segurar, de carregar. E eu achei muito interessante que do latim a palavra quer dizer levar de baixo para cima. Olha que interessante. Suporte significa levar de baixo para cima. Isso é encorajamento, é levantar alguém. Suportar é levantar o meu irmão na hora mais difícil, na hora mais dolorosa. Quando ele está pior, nós temos que levantar o nosso irmão. Se nós suportamos no sentido de tolerar, isso vai acabar sendo um suporte para essa pessoa se levantar. Por quê? Quando alguém suporta os meus erros e as minhas fraquezas, eu começo a pensar assim, puxa vida, hein? A pessoa está me suportando, acho que eu tenho que ser um pouquinho melhor. Isso me dá suporte para eu me levantar daquela condição e ser melhor. Porque eu fico pensando, eu não mereço esse perdão. Foi assim que Paulo pensou. Jesus me suportou, o pior dos pecadores. Eu preciso fazer alguma coisa que corresponda a esse perdão de Jesus. Então, o que você, tolerante com os outros, perdoar os outros, pregar o evangelho, dar a minha vida por Cristo. A gente melhora quando nós somos suportados. E aí a gente passa a entender essa atitude como suporte para a gente se levantar e caminhar. É por isso que nós vamos ficar de pé quando a gente suporta um ao outro. É por isso que nós vamos aguentar firme até a volta de Jesus, quando a gente suporta um ao outro, porque nós vamos estar dando suporte. Ninguém consegue fazer a obra de Deus se não tiver um suporte ao redor. Ninguém, gente. A gente vai cair. Sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos disso. Amém, queridos? Aí eu lembrei de um hino antigo, que eu não sei se vocês lembram, que fala assim: dá-me mais, Senhor, do teu grande amor, derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos ser envolvidos por essa glória de uma tal maneira, gente, que as barreiras sejam quebradas, as feridas sejam saradas, e que a gente não pense assim: puxa, como eu sou bonzinho de suportar o meu irmão. Puxa, que esforço que eu faço para suportar o meu irmão. Mas que nós possamos pensar: Deus, que privilégio poder ser suporte para alguém, porque eu aguento as fraquezas dessa pessoa. Porque a igreja de Cristo vai subir junta, porque nós vamos nos suportar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E é um momento ótimo, especial, para a gente pôr em prática essa palavra.
Não deixa para amanhã, não. Se você não é capaz de perdoar, você não pode participar da ceia, gente. Se você não é capaz de suportar, não dá para participar da ceia. Quando nós tomamos a decisão, nessa noite, de fazer isso, é escolha. Nós vamos tomar essa ceia com o nosso coração tão alegre, tão feliz, porque nós decidimos olhar o nosso irmão e pensar assim, ui, meu Deus, tomara que a minha fraqueza não seja pior que a dele. Ai, tá que nem o publicano e o como é que chama? O fariseu e o publicano, né? É isso? Me deu um branco, é? Fariseu e publicano? Que eles chegaram lá no templo, é? Aí o publicano bate no peito. Porque ainda bem que eu não sou que nem aquele... Não, é o contrário. O fariseu batia no peito e dizia... ainda bem que eu não sou que nem o publicano. Eu sirvo a Deus, conheço a palavra e papapá. Já o publicano dizia, ai, Senhor, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim. Então, que a gente possa pensar assim hoje, ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não deixa eu ser um cravo no sapato de ninguém. Não deixa eu ser um estorvo, uma chatice. Me ajuda a ser bênção na vida do outro. E não pedir para o outro ser bênção na nossa vida, mas pedir para nós sermos bênção na vida dos outros. Amém, queridos? Esse é um momento ótimo para isso. Para tomar a ceia de coração limpo. Amém? Fecha os teus olhos aí. Tem alguma coisa incomodando você? Que você diz assim, eu preciso suportar? Então, nós vamos mudar essa fala hoje, diante do Senhor agora, e dizer, Senhor, eu quero suportar, eu quero ser suporte para esse meu irmão fraco. Amém? Vamos falar isso? Diante do Senhor? Meu Deus, sonda e conhece o nosso coração. Não há um bom sequer. Não há um bom sequer. Jesus disse isso. Ele declarou que só o Pai. E é verdade, Senhor. Não há um bom sequer. Nós somos maus mesmo. Somos imperfeitos. Enche o nosso coração de um amor não fingido. Um amor santo, verdadeiro, o amor de Deus nos nossos corações nessa noite, Pai. Senhor, que nós não olhemos a fraqueza do nosso irmão como um defeito, como uma incapacidade, que nós sejamos como Catherine Lewis, que quando ela olhava a deficiência de alguém, a fraqueza de alguém, ela melhorava para poder ajudar aquela pessoa. Que a gente não olhe o defeito do outro, não olhe a fraqueza do outro como um defeito, Deus. Mas que nós olhemos como uma necessidade de nós mesmos melhorarmos para poder ajudar o outro, Pai. Faz da tua igreja uma igreja melhor, Senhor. Cada um de nós, que nós possamos melhorar os nossos caminhos, nossa maneira de ser, nossa maneira de olhar para o nosso irmão. Mirando o exemplo de Jesus, contemplando o exemplo de Jesus, mantendo os nossos olhos firmes em Jesus. E quando a paciência estiver esgotando, renova as nossas forças, Senhor. Nesse dia, hoje, agora, renova o amor e a paciência no nosso coração. Para cada situação que nós temos que enfrentar, Senhor. Para cada ferida que causaram no nosso coração, que haja perdão em abundância. Deus, trata a nossa memória, trata, Pai, com o teu amor santo divino, o teu Espírito Santo, lava o nosso coração com uma água limpa, pura, que sai do trono de Deus. Lava as nossas almas, Pai, que nós possamos nos achegar à mesa do Senhor, com o nosso coração em paz, procurando, nos esforçando para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, Senhor. Sejamos um verdadeiramente.
Que as minhas fraquezas possam ser a preocupação e não a acusação dos meus irmãos. E que a fraqueza deles possa ser a minha preocupação e não a minha acusação, meu Deus. Que nós possamos cuidar uns dos outros, ainda a despeito da nossa maldade. Como aquela mulher entrou naquele presídio, olhou para aqueles homens tão violentos e maus, e pensou, se eu cuidar deles, eles vão cuidar de mim. Que nós possamos cuidar uns dos outros, para que ninguém se perca até a tua volta, Senhor. Dá-nos essa força, essa coragem, esse amor, essa paciência, longanimidade. Que sejamos todos um, encorajando-nos uns aos outros, em amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Aleluia.